Ok? Vamos aguardar a parte técnica, ok? Sejam todos bem-vindos, queridos corações amigos em plenitude, para mais uma live, né? Nós estamos trabalhando como sair da depressão, mudando sua comunicação interna. A própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca que a depressão é realmente essa doença do século e vai se aumentando cada vez mais. Mas o que vem a realmente ser a depressão? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aí, buscarmos entender melhor, tá bem? Bom, quem não me conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, eu sou psicólogo, com algumas especializações na área da neuropsicologia, várias outras áreas, né? Jogos de empresas, e estamos aqui nessa oportunidade de trabalharmos juntos deste assunto, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Nossa Cristina Ribas, Márcia Maria Cavalcante, está chegando, de Recife. Sejam todos bem-vindos, tá bem? Bem, o que realmente é a depressão, né? Então, a gente fala tanto da depressão. Ela é uma doença realmente real, né? A pessoa sente, e muitas vezes é uma das piores doenças, porque a pessoa sente fisicamente e muitas vezes fazendo exames, sente dores localizadas, sente uma série de sintomas e não consegue detectar. Então, realmente é algo que mexe muito com aqueles que temos um padrão depressivo. Por que padrão depressivo? Porque ninguém é doença. Doença nós temos ou doença nós estamos. Todos nós somos saúde. A abordagem que nós estamos trabalhando é dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial. É uma visão biopsicossocial e espiritual. Biológica, nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Psicológica, nós temos uma estrutura de pensamento, mas nós somos muito mais do que essa estrutura, não tem como deletá-la, mas tem como reprogramá-la. E nós viemos também de um processo de interações sociais. Então, a forma, o meio, o caldo cultural de onde nós viemos, ele é um fator interveniente muito na nossa estrutura de pensamento, na forma como nós conduzimos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E tem uma visão espiritual, porque nós somos um espírito, esse ser inteligente que manifesta num corpo, que faz coisas, que é um agente de transformação, e esse espírito, conforme a própria Gênese bíblica, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. A psicologia transpessoal consciencial, ela tem como arquétipo, como modelo primordial, essa inteligência cósmica, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na própria Gênese bíblica coloca que nós somos criados à imagem e semelhança dessa inteligência maior, dessa inteligência suprema, né? E também a psicologia transpessoal consciencial, ela se baseia nos ensinamentos do maior psicólogo da humanidade, o maior médico das almas que a humanidade pôde conceber no seu seio, que é o Cristo Jesus. Todos trouxeram profundos ensinamentos, aqueles que o antecederam, que vieram depois dele, mas ninguém contou histórias, metáforas, parábolas, e agiu com tamanha profundidade igual a este homem, que é o homem incomparável. E como diz Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Então, os seus ensinamentos, de forma muito simples, falando do pão, do peixe, da pedra, contando as metáforas, ali está contido profundos ensinamentos, um roteiro seguro para que nós possamos estar nos conduzindo e desfrutando de quem nós somos. Porque nós somos amor, mas temos atitudes de desamor. Nós somos sabedoria em essência, mas temos atitudes de ignorância. Por isso que o grande desafio nosso é estar realmente nos conhecendo.
E por isso que esse maior psicólogo da humanidade coloca: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela está inserida, essa verdade que ele nos recomenda, dentro das leis, na busca do desenvolvimento das virtudes. Porque ninguém vai ser feliz enganando, ninguém vai ser feliz fazendo falcatruas, porque existem as leis sábias e imutáveis que regem o nosso destino e regem o universo. Esse conjunto de leis, que dentro da visão da psicologia transpessoal, nós chamamos de código moral. Nós, enquanto seres humanos, enquanto seres vivos, como toda e qualquer natureza, é regida por leis, leis físicas, químicas, biológicas. Nós, além dessas leis, nós temos um código que é um código moral. É o que justamente nos diferencia dos animais. Nós somos um animal racional. Os animais são regidos por automatismo, meramente por instintos. E tem lampejos, que a gente pudesse assim dizer, de inteligência. Mas nós somos os únicos seres que temos uma estrutura de inteligência porque nós temos a condição de desenvolver as nossas habilidades. Nós temos condições de desenvolver o nosso potencial criativo. Então, nós estamos mergulhados dentro da lei de liberdade, da lei de responsabilidade, da lei de causa e efeito. E quando nós agimos, fazemos escolhas, contrariando as leis, principalmente as três grandes leis de amor, justiça e caridade, não tem como eu fugir da lei de consequência, da lei de responsabilidade. Por isso que o maior psicólogo da humanidade coloca que a cada um conforme as suas obras, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a pessoa que tem realmente um movimento depressivo, ela não é depressiva, como eu tenho um movimento, também um padrão de medo, de insegurança, de rejeição, de abandono. Mas ninguém é doenças. Então, aqueles que temos um movimento depressivo, nós também temos um comportamento de estar nos manifestando diante da vida de uma forma subconsciente. Trazemos conosco uma ausência de autopercepção de nós mesmos. E ficamos muito mais voltados para fora, tentando muitas vezes querer controlar as pessoas, as coisas e as situações, e não nos percebemos que a única pessoa que eu tenho todo o poder do mundo para poder mudar sou eu mesmo. Por isso que tem um postulado da psicologia que diz, olha, todo poder ele é autoconcedido. Ou seja, nós temos todo o poder do mundo sobre nós mesmos. Qualquer coisa, qualquer movimento fora disso é uma ilusão de controle. Por isso que é fundamental que nós busquemos conhecer, principalmente, como que nós nos funcionamos. Qual é o meu mapa mental, usando um termo da neurolinguística? Quais são as minhas crenças, os meus valores? Então, quando eu tenho essa autoconsciência, eu vou poder lidar com muito mais maestria, com mais autodomínio, diante dos desafios que a vida nos convida a todo momento. Então, esse é realmente o tema da nossa live. E aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar no chat. Nós temos aqui a nossa equipe, coordenada pelo nosso Guilherme, que vai estar sinalizando para que nós possamos estar trabalhando essas perguntas. Né? Estamos aqui com o nosso Hélio Ferreira, né? A Rosalina Barros e vários outros aqui participando conosco. Né? Muito bem. Aí você pode estar perguntando, quanto tempo dura uma depressão? Olha, a depressão ela pode durar meses, semanas, anos, e às vezes nós podemos passar toda essa nossa etapa de vida no movimento depressivo. E uma vez, aqueles de nós que já tivemos um episódio ou um padrão depressivo, ele pode voltar. E a depressão ela está muito ligada à nossa dificuldade de lidar com as nossas frustrações. Somos aqueles que temos um padrão de autoexigência, que está ligado muito às nossas dificuldades
de flexibilidade. E para que nós possamos nos ajudar no processo depressivo, a maioria das vezes existem, você vai perguntar, tem cura? Tem. Tratamento, você vai buscar um tratamento medicamentoso, onde você vai buscar um psiquiatra, e ele vai entender os seus movimentos mentais, a sua estrutura, o seu mapa interno, e vai estar lhe trazendo algum antidepressivo correspondente ao seu padrão mental. Daí a importância de nós nunca buscarmos uma automedicação, porque o remédio que serve para um pode ser um veneno para o outro, porque cada um de nós temos um movimento específico, nós somos seres únicos. Eu posso estar com medo por uma razão, o outro pode ter o medo por uma outra razão, dependendo de como nós comunicamos internamente. E o fundamental, além de buscar uma ação medicamentosa, é fundamental que nós busquemos um psicólogo, um terapeuta, para estar trabalhando a causa. A causa da depressão está ligada diretamente, não é pelo que nos acontece, é pela forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Porque a todo momento nós estaremos diante de desafios que a vida nos oferece. A vida, ela é de desafios. A natureza, ela é de desafios. Vamos pegar um exemplo simples. Você pega uma planta. Quando ela lança sua raiz, ela tem um foco, ela tem um objetivo. Buscar água, buscar nutrientes na terra para a sua sobrevivência. Se ela encontra uma pedra no caminho, olha o desafio. Pela própria energia, né, a expressão do amor do Criador, que é uma energia criativa, ela vai desenvolver recursos percorrendo ou contornando aquela pedra, ou descobrindo uma fenda naquela pedra, e ela vai buscar água. Esse é o objetivo. O nosso movimento, quando eu entro no movimento depressivo, eu tenho dificuldade de ver os obstáculos, os desafios, como oportunidade de crescimento em virtude do meu mapa interno. Não tem aquela pessoa que, quando alguém age na relação com ela contrário àquilo que ela esperava, ela acha que a pessoa está contra ela, ela acha que a pessoa está criando obstáculo justamente para testá-la. Nós aprendemos, dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial ou da psicologia positiva, que o que o outro faz é dele. Agora, a forma como eu lido com o que o outro faz é meu. E não tem também como eu impedir que eu sinta medo, insegurança, rejeição, abandono, incapacidade. Porque isso está ligado diretamente à forma como eu aprendi a raciocinar, o meu mapa interno. Agora, eu tenho como estar redirecionando, tendo autodomínio pelo que eu sinto. Então, a depressão, ela vem justamente pela minha dificuldade de estar lidando com essas frustrações e por eu não me acolher diante das minhas dificuldades. Então, eu entro também num padrão de autoexigência. E quando eu entro no padrão da autoexigência, eu não consigo corresponder à minha expectativa, porque eu só vou ter um resultado, e olha como é interessante as leis da vida. A lei do progresso, a lei do trabalho. O progresso ele vai acontecer depois do trabalho. Então, todo o trabalho de desenvolver virtudes é trabalhoso, é treino. Então, quando eu tenho um padrão depressivo, justamente da dificuldade de lidar com as minhas frustrações, eu fico num padrão de autoexigência, de autocobrança. E aí eu entro num processo de autodescaracterização. Eu fico me julgando, eu sou um burro, eu sou incapaz, nada dá certo para mim. Então, o que acontece? Esse meu padrão mental vai mexer com todo o meu metabolismo. Então, como está me ajudando? Então, além do acompanhamento do psicólogo, que vai lhe ajudar a você entender você, porque ninguém muda ninguém, assim como o psiquiatra, ele vai passar o remédio, mas o remédio ele não é mágico. O remédio ele é a muleta.
A muleta não cura o aleijão, ela é apoio, igual o gesso no braço. O gesso no braço é apoio. À medida que você vai, o remédio vai lhe auxiliando numa mudança metabólica, neuroquímica, é fundamental que você também busque uma ajuda para que você possa trabalhar a causa disso aí. E a causa está justamente nos nossos padrões de crenças e valores. Né? Alguma pergunta, Guilherme? Pois não. A Cleide está colocando aqui, né? Boa noite. A pessoa que tem quadros depressivos, ansiosos, vazios existenciais, tem como reverter com o conhecimento da psicologia consciencial? Tem. Não somente com conhecimento, tá? Muito interessante, Cleide. E agradeço a sua pergunta, e ela é muito significativa, tá? Porque o conhecimento ele é uma ferramenta. Agora, é fundamental que eu, além do conhecimento, eu busque agora aplicar. Porque você pode me perguntar, quantos livros você já leu, Lacordaire? Já li 50. Agora, quanto disso aí veio a lhe ajudar? Olha, eu posso achar que não me ajudou. Por quê? Porque eu li, mas eu não busquei meditar, refletir, analisar para poder aplicar. Por isso que a questão não é o muito que a gente conhece. É o quanto eu realmente desfruto daquilo que eu conheço. Agora, o conhecimento, ele é muito importante para estar nos ajudando a estar fazendo essa mudança de padrão mental. Tá? Isso mesmo. E outra, depressão tem cura? Tem. Ansiedade tem cura? Tem. Por quê? E aí nós vamos perceber por que tem cura. Porque a depressão, ela é resultado do desequilíbrio energético que vai justamente refletir no corpo em razão da minha fragilidade emocional enquanto espírito. Por quê? Quem pensa não é o corpo ele não é inteligente. Assim como o computador também não é inteligente. Inteligente é quem o fez e quem vai manejá-lo. Por quê? Eu pergunto, de todos os recursos que você tem no seu celular, você usa todos? Não. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento ainda ou para desenvolver a habilidade de usar todos os recursos. Nós moramos numa casa que nós podemos chamar psicotrônica. É uma casa que ela é impulsionada psiquicamente pelos nossos pensamentos. E conforme nós pensamos, o nosso pensamento desperta em nós o nosso sentimento. Na maioria das vezes, a pessoa que tem um movimento depressivo, um padrão depressivo, ela fica presa às sensações. Ou pânico, ou ansiedade. Quem tem esses padrões, nós ficamos presos às sensações, aquilo que desperta em nós o nosso sentimento, que é muito mais forte. Mas isso é o efeito, o pensamento, que é a causa. O sentimento e a sensação que nós temos é o efeito. Então eu posso, a partir do efeito, eu remontar a causa. Então, conforme eu penso, o meu pensamento vai estimular o meu cérebro, neuroquimicamente, que vai mexer com os meus neurônios, e ele irá produzir as enzimas ou a química correspondente aos meus padrões mentais. Por exemplo, se eu estou com medo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. Eu entro num padrão de medo, de insegurança, eu posso ter taquicardia, eu posso ter sudorese abundante, as pernas ficam mole, eu posso ter dor no estômago. Por quê? Mexe fisiologicamente. Então, quando eu parto do efeito, eu remonto a causa, o que eu me falei? O que eu me disse? Qual é a crença que eu utilizei para estar causando em mim todos esses sintomas? Para que eu possa identificá-las e colocar algo diferente no lugar. Porque não tem como eu estar deletando aquilo que eu tenho na mente. Então, dentro dessa visão da psicologia transpessoal consciencial, então nós vamos fazer um resumo aqui de como que acontece conosco a questão da doença, seja ela qual for. Aí eu lhe pergunto, a doença, ela é amiga ou ela é inimiga? O que você acha? Põe depois aí no chat aí para a gente poder
está trocando ideia. Então, a doença, ela é amiga ou é inimiga? A doença, ela é efeito ou ela é causa? Então, nós vamos perceber, mesmo aquelas doenças congênitas, né, que a pessoa já nasce com ela, dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, ela vai mostrar que, conforme já dizia Sócrates, nós somos viajores do tempo. E a vida na Terra é uma estação. Todo mundo aqui está de passagem. Tem gente chegando, tem gente saindo. Então, antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, já existia a presença do agente pensante, que é o espírito. Então, esse corpo que hoje eu ocupo, o corpo que você ocupa, tem muito da sua herança mental, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Não foi isso que disse o Cristo? A cada um conforme as suas obras. Hoje, quando a psicopatologia vai estudar uma síndrome de Down, que é a trissomia do cromossoma 21, você pergunta, como é que pode aquele óvulo ou aquele espermatozoide comprometido vai vencer a corrida entre os sãos e fazer a fecundação? Uma hidrocefalia. Então, como pode? Pode, porque o nosso campo mental, ele atrai. Vamos dizer, aqui hipoteticamente, que a hidrocefalia seria o espermatozoide de mapa M. Então, se eu tenho um comprometimento energético nessa área, eu vou atrair aquele correspondente ao meu comprometimento. Da mesma forma, quando nós temos uma herança saudável, eu vou estar trazendo, além do corpo saudável, eu também vou estar tendo uma estrutura mental saudável. Quantos de nós viemos de uma relação sociocultural ou socioafetiva de desafios? Muitas vezes o pai é alcoólatra ou a mãe é alcoólatra, de uma relação familiar altamente conturbada, mas nós conseguimos superar e fazer a mudança, reinventar, reestruturar a nossa história. Por quê? Nem todos aqueles, por exemplo, que estão numa família de pai alcoólatra, ele tem que ser alcoólatra. Agora, tem interferência? Tem. Então, daí vamos perceber a importância que tem de nós acreditarmos em nós. Então, depressão tem cura? Tem. Desde que eu me entenda, que eu busque realmente me autoconhecer, perceber o meu mapa mental e agora buscar refazer, reestruturar com a ajuda de profissionais. Porque, na maioria das vezes, sozinho nós não conseguimos. Sozinho não conseguimos perceber. Sozinho nós vamos fazer a mudança, porque ninguém faz por nós. Tudo bem? Muito bem. Nós estamos aqui também com o Rafael Correia, né? A Sol Malheiros. Muito bem. A doença vai ajudar no processo de nosso melhoramento. É verdade, viu, Sol? Ela vem justamente como sendo essa amiga, né? Nos convidando a fazer essa ajuda. Não é porque ela convida, ela é o carteiro. Parabéns. Ela é o carteiro. Agora, se o carteiro chegou para lhe entregar uma carta, você pegou a carta, o que ele vai ficar fazendo na sua casa? Nada. Ele vai embora, não é? Assim também é a doença. Então, o que realmente vem a ser a doença? Vamos pensar junto agora. A doença, ela vem como sendo um sentimento de desamor. Quando eu sendo amor, eu sendo equilíbrio, que nós somos filhos dessa inteligência cósmica de equilíbrio, nós somos amor, mas temos atitude de desamor. E as nossas atitudes de desamor, as nossas atitudes que deixam a desejar, elas vêm por dois motivos. Um, por ignorância, porque eu não sabia como fazer, eu acabei fazendo, acabei agindo, e tem consequências. Ou outro, muitas vezes, por rebeldia. Eu quero que seja desse jeito. Um dos movimentos depressivos está ligado justamente à nossa rebeldia, porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. O auge da rebeldia, que frente aos convites da vida, é justamente o suicídio. Já que a vida não se curva ao meu jeito, eu me nego a viver. Então, nós somos convidados a desenvolver a flexibilidade.
E a flexibilidade, ela é fruto justamente da autoconfiança, que é fruto do autoconhecimento, que vai nos levar ao autodomínio. A maior parte do nosso corpo é o quê? Água. A maior parte do planeta é o quê? Água. Convite ao quê? Flexibilidade. A água, aliás, tem um conto que diz que Frei Leão estava vendo Francisco ali contemplando a água, numa poça d'água, no caminho que eles estavam, e ele ficou emocionado. E ele foi e perguntou, mas o senhor está emocionado olhando essa poça? É, eu estou percebendo aqui a humildade da água. Veja, você coloca ela num lugar sujo, ela absorve a sujeira, mas daqui um pouco, se você colocar e filtrá-la, ela também se entrega ao processo da mudança e vai servir. Você coloca numa vasilha redonda, ela se adapta, numa quadrada, ela se adapta. É o convite nós aprendemos com a água, a flexibilidade. Olha que interessante. Então, quando nós entramos nesse processo de desalinho mental, o que acontece? Esse quanto energético vai estar agora refletindo neuroquimicamente e vai gerar um desequilíbrio da energia, vai gerar um desequilíbrio mexendo conosco no nível neuroquímico e vai refletir no nosso corpo físico. Daí a doença. Agora, a doença, ela vem como sendo o quê? Um carteiro, um sinal de alerta. Por exemplo, eu tive um câncer de intestino. E como profissional da área da saúde, eu fui refletir. Felizmente, foi logo no começo e fui detectar o câncer. E para que serve o intestino? Tem um livro muito interessante do Dr. Pierre Revaille, chama O Corpo Fala. E nós, conforme nós pensamos, o nosso corpo reflete. É como se fosse o órgão de choque. No meu caso, o órgão de choque foi o intestino. Para que serve o intestino? Para absorver aquilo que você está alimentando, o que for saudável, ele absorve, o que não for saudável, ele vai excretar, vai jogar fora. Então eu comecei a buscar perceber o que é que eu estava retendo. Porque não adianta eu ter feito só a cirurgia. E eu fui meditar. E realmente eu me dei conta que eu tenho um padrão, hoje muito menos, que estou trabalhando cada vez mais, num padrão de autoexigência muito grande, comigo mesmo. E com aquela crença de que eu não me dava conta, que era uma crença que estava surda, né, ali escondida, de que, não, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que acertar, E esse melhor eu entrava quando não correspondia às minhas expectativas, eu descarregava justamente aonde? No corpo. E com isso eu fui retendo aquilo que não era saudável. Então eu comecei a me trabalhar mais, de uma forma mais intensa, e hoje adquirindo maior flexibilidade comigo mesmo. E comecei a perceber de onde vem dos meus padrões de crenças. E fui perceber que os padrões de crença vinham também do meu processo socioeducativo. Às vezes eu tenho que fazer, você tem que dar conta, você é um dos mais velhos, você tem que ser exemplo. Mas a gente sabe que não é somente dessa atual encarnação, porque nós somos um ser viajor do tempo. Então eu percebi que eu também trazia comigo outros padrões que, quando na relação, principalmente com as figuras de autoridade, pai, mãe, professores, eu tinha dificuldade, por exemplo, principalmente na alfabetização, que a criança já está entrando na segunda infância, onde ela está saindo daquela relação nuclear, e muitas vezes pegando crianças com maior desenvolvimento, eu tinha muito forte em mim esse padrão de comparação, onde eu me sentia incapaz, impotente, onde eu descarregava o órgão de choque, o intestino. E a gente vai entendendo o nosso mapa mental. Porque se não mudar o mapa mental, não basta tomar o remédio, não basta somente fazer a cirurgia. Agora, diante das enfermidades, seja elas quais forem, né, é da depressão, é da síndrome da ansiedade, é do pânico, primeiro,
nós vamos perceber também os ganhos secundários que nós temos. Ganhos secundários são aqueles ganhos que não agregam valor na nossa vida. São aqueles ganhos que a gente faz num processo automático. E o nosso magnetismo, ele obedece à direção dos nossos padrões mentais. Eu me recordo que eu tinha o quê? Uns 7 para 8 anos, meu irmão tinha uns 7 aninhos, mais novo, e ele teve febre. E eu me recordo daquela época, maçã era uma coisa rara. Então, dele no colo da minha mãe, e ela colocando ali maçã para ele, e bolacha, e não deu outra. No outro dia, eu também não podia ir para a escola. Eu falei, eu estou mal, estou com febre. Só que aquelas mães de antigamente, né, que não fazia nem trovoada, já chegava chovendo, minha mãe era baixinha, né, e essas baixinhas dá licença, né? O que que fez? Você vai para a escola, porque aí ela logo, olha a psicóloga, você está assim porque ontem seu irmão estava e eu fiquei te observando. Olha como é interessante. Então, muitas vezes, nós temos esses ganhos secundários e fazemos uma manutenção da nossa doença. Uma delas, do ganho secundário, é quando nós nos colocamos numa relação passiva diante da doença ou diante dessas situações, desafios, que é uma atitude de pseudo-amor. A pessoa se acomoda à doença como se ela fosse inevitável, e gerando, inclusive, a continuidade desta. Eu já contei de outras vezes, há uns anos atrás, muitos anos, eu atendi uma médica que ela teve um CA de mama. O câncer voltou, ela teve 3 reincidivas. Foi daí que o oncologista a encaminhou para fazer a psicoterapia. Vejamos a importância que tem nós nos respeitarmos buscando uma ajuda. Dentre as situações todas, olha a questão do histórico das posições que a gente chama jogos das relações familiares. Eram 3 irmãs, 3 filhas, a mais velha era a queridinha do pai, a mais nova a queridinha da mãe. O que sobrou para ela? Disputar esses amores. E a mãe, ela tinha uma dificuldade dela com a mãe, e muitas vezes a dificuldade também que a mãe tem, ou nós que temos enquanto pai, enquanto mãe, nós não nos damos conta que nós projetamos nos nossos filhos, ou com quem nós nos interrelacionamos, os conflitos nossos não trabalhados. E ela dizia, a mãe dizia para ela, a única coisa que escapa em você é que você é muito inteligente, estudiosa e trabalhadeira. Mas eu sei, se eu ficar doente, não é você que vai cuidar de mim, porque você é bruto igual uma porta. E foi justamente a única que estudou. Todos viviam em torno do dinheiro dela. Então era uma relação coisificada. Que jeito foi que ela deu um jeito de falar que não estava dando conta daquela relação? Tendo um câncer. Da mesma forma, às vezes nós ouvimos, olha, o Lacordaire é uma pessoa tão dedicada, mas você sabe por que ele não está conseguindo trabalhar? Está depressivo. Olha, ele está com pânico. Porque aquilo que eu não me escuto, aquilo que eu não me ouço, o corpo fala. Já dizia o doutor Adalberto Barreto, que criou uma técnica da terapia social, né, terapia em grupo, de interação sociais. Muito interessante essa abordagem. E o que aconteceu? Olha que interessante, quando ela chegou dizendo, olha o ganho secundário, ela chegou dizendo o seguinte, meu câncer foi muito bom. Olha o ganho secundário aí, a postura passiva, porque ele uniu a minha família. Até o meu marido mudou, porque ele ficou mais carinhoso comigo, até quando eu não podia tomar banho, ele me dava banho. Portanto, se ela ficasse boa, o que aconteceu? Uma das questões, a família ia o quê? Desunir. Quem que quer uma família desunida? E outro, e o marido? Só que ela não falou isso no nível subconsciente, como que a gente percebe? O marido vai tornar menos carinhoso. Então, esse é um lado. Muitas vezes a gente tem esse ganho. Tem outra pergunta aí? Pois não. Tânia, pelo Instagram, né, que ela colocou, a psicologia transpessoal consciencial me trouxe um novo despertar. Minha terapeuta trouxe essa proposta e passei-me a autoconhecer. Parabéns, Tânia. É isso mesmo, viu? Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Não se acomode, né? Realmente, pessoas que têm essa dinâmica, ela pode passar por momentos depressivos,
mas superar. Bem, a outra postura nossa, né, dentro das doenças, de um ganho secundário, que é aquele ganho que não agrega valor e só amplia nossas dificuldades, é a postura reativa. É aquela pessoa que ela cria a doença da doença. Ela cria a doença das relações. Ela cria a doença da rebeldia, não quer tomar o remédio. Ela não quer seguir realmente as orientações do profissional. No caso da terapia, quando começa a mexer com os núcleos, que vai desencadear todo um processo de mudança, ela às vezes foge da terapia. Ela projeta no médico, projeta nos remédios, projeta no terapeuta uma motivação de afastamento. Ah, não gostei, ah, ele não é bom, ah, ele não... E a pessoa não se percebe que ela está num movimento reativo, porque ela tem um ganho secundário e ela não está disposta a abrir mão daquele ganho secundário. Então a pessoa passa agora num momento, uma revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesma, de qualquer jeito, e gerando um agravamento dessa. Um dos padrões é, por que Deus foi fazer isso comigo? Quer dizer, pode fazer com todo mundo, menos com ela. O que tem por trás, né? Aí sem se perceber. Como se existisse uma lei chamada lei do privilégio. Não tem. Fogo que pega na casa do vizinho, pode pegar na nossa também. Se o filho do vizinho está usando droga e é amigo do meu filho, eu posso aventar a hipótese que meu filho ou está usando, ou ele pode correr o risco de usar. Por quê? Pelas influências. Então, nós podemos estar ampliando essa nossa percepção, como a Tânia colocou, né, que ampliou a visão dela, ampliou o horizonte dela, ela passou a usar essa ferramenta para poder colocar em prática o seu potencial criativo. Então, como trabalhar diante dos nossos movimentos depressivos? Então, aqui vai uma dica de ouro, tá? Anota aí. Primeiro, é você desenvolver com você uma visão proativa da vida. Ninguém está contra você. Deus, que é o dono do universo, o que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, ele precisa testar você? Ah, por que Deus está me testando? Não está. Você não deixa um fogo ali para o seu filho colocar a mão para testar se a criança vai pôr fogo ou não. Então, em nenhum momento o universo está contra você. Não há ninguém contra você. Porque quando Francisco de Assis coloca, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, eu pensei que eu sair por aí, amando todo mundo. Não é. Você não nasceu para mudar ninguém, a não ser você. Onde houver ofensa, o meu ofensor interno, eu sou convidado a levar o meu perdão. Onde houver o ódio, eu levar o meu amor. Porque o que é o ódio? O que é a raiva? É o meu conflito entre o real e o ideal. Se eu projeto no outro, eu digo que eu estou com raiva do outro. Se eu projeto em mim, eu estou com raiva de mim, porque olha o que eu fiz. Então, eu não estou me acolhendo, não estou me vendo como sendo um ser amor. Então, a proatividade, uma pessoa proativa, é uma palavra da moderna administração, significa, primeiro, a pessoa que sabe quem ela é. Para quem? Para ela mesma, como filha de Deus. A aprendiz da vida, portanto, ela pode errar. Como filha de Deus, ela é herdeira do universo. Nunca vai nos faltar ajuda. O sol está aí para todo mundo. Agora, eu posso me colocar na sombra do medo, da insegurança, da rejeição, do abandono. O universo ele é pródigo, é rico em ajuda. Então, isso é proatividade. Além da pessoa saber quem ela é para ela sabe também quem ela é nos seus diversos papéis. O papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho, o papel de cliente, o papel de... Se você está diante de um profissional, por exemplo, no caso está tratando da depressão, eu vou me humildar diante daquele terapeuta ou daquele profissional, psiquiatra, e vou, naquele momento, abrir amplamente e ver o que recurso ele pode me oferecer de ferramenta para eu me mudar. Porque ninguém muda ninguém. Isso é proatividade. E mais ainda, eu vou fazer um projeto
de vida. Foi aquela live que você depois entra aí no YouTube. Você é uma pessoa de atitude ou de comportamento? Essa live, esse é o título da live que fizemos. A pessoa de atitude é aquela pessoa que, diante de uma situação repetitiva, que é o comportamento, ela toma uma atitude. Por exemplo, eu estou frequentemente ficando com dor de garganta e vou tomando remédios paliativos. Isso é comportamento. A partir do momento que eu tive a dor de garganta, deixa eu ver o que isso quer me dizer. A atitude eu vou buscar e a causa. Que crença limitadora eu estou usando? O que está me levando a estar dessa forma? O que a minha garganta quer me dizer? É algo que está difícil de eu engolir? Ou é algo que eu quero falar, mas eu estou com medo, eu estou inseguro? É comigo? É na relação com o outro? Então, a proatividade, ela nos leva a esse movimento de atitude, para que eu possa perceber os meus comportamentos que me levaram à doença e fazer uma mudança de nível. Porque eu me amo. Então, a pessoa que se age proativamente, ela se ama. E quem se auto-ama, se cuida, se valoriza. Então, eu aceito, o processo da doença como sendo um sinal de alerta. Aceitar é diferente de acomodar. Eu e o Guilherme somos colegas de faculdade. Ele é muito bom em anatomia e fisiologia. Eu tenho dificuldade em anatomia. E eu estou vendo o Guilherme sair muito bem nas provas de anatomia e eu não. No movimento reativo ou passivo, não, ele é mais inteligente do que eu, não, ele é assim com os professores. Isso. No movimento proativo, eu vou aceitar que eu tenho dificuldade na anatomia e vou estudar mais a matéria que eu tenho dificuldade, porque se eu não aceitar, como que eu vou realmente sair bem nas provas? Então, todos nós estamos diante deste grande hospital-escola chamado Terra, convidado a trabalhar nossas provas. E cada um tem a sua, uns mais, outros menos, um numa área, outro no outra, é com a filha, é com o filho, é com o pai, é com o marido, é com... Todos nós trazemos desafios a serem trabalhados. Então, a aceitação da doença, ela é fundamental, para que eu não crie a doença da doença, que são a doença das relações. Agora eu vou buscar perceber o que realmente gerou essa doença, para que eu possa também fazer um processo de mudança. Vou citar um outro exemplo, a gente fala, porque eu tive uma cerose, como se fosse uma bolha no olho direito. E eu fui no oftalmologista, quando eu percebi a perda da visão, ele disse, olha, isso aí você não percebeu antes, mas é como se fosse uma depressão no fundo do olho, que é como se fosse um buraco no fundo do olho. Isso é de causa emocional. Poderia, logo no começo, eu não estava percebendo, né? Se a gente achava que era só a questão do óculos. E quando eu fui realmente buscar, já havia parado o sangramento interno do olho. E ele foi e disse, olha, isso aí não tem cura. Isso é de fundo emocional. E eu fui meditar, porque realmente o meu olho, que era o órgão de choque, teve essa cerose, essa depressão, ou seja, essa bolha, né, atrás do olho. E fui perceber que em 1993 eu tive uma experiência, junto com a minha esposa e meu filho, de um acidente, e eu estava no volante. O meu filho teve traumatismo craniano, teve fraturas expostas, e hoje ele tem um comprometimento. Na época ele tinha 12 anos, hoje tem 42. E todas as vezes que eu o via, eu não percebia que eu me culpava. Ou seja, eu não queria ver aquela situação. Meditando, eu cheguei a essa conclusão. Ok, senti que faz sentido? Fez. Então, a partir do momento que eu percebi o que foi que gerou, o que eu fui fazer? Utilizar os conhecimentos que nós trazemos conosco. Como profissional na área da psicologia, que ensina técnicas para os outros, meditação, e há vários níveis de meditação, eu fui aplicar a técnica comigo mesmo. Comecei a fazer um processo de meditação
cognitiva, emocional, de visualização. Então, eu comecei agora a imaginar meu olho, e antes disso, eu fui primeiro sentir. Por quê? De quem que é o corpo que você está ocupando? O corpo é seu? Não. Você vai devolver para a Terra. O que é seu? Só a vida que você leva. O jeito que você funciona diante da vida. Isso é conhecimento. Dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial. Então eu comecei a meditar. Se o corpo não é meu, de quem que ele é? É do dono do universo. Se ele é do dono do universo e eu moro numa casa que é emprestada, então se eu puder fazer uma reforma e eu vou pedir o material para ele, que é o dono do imóvel, com certeza ele não vai negar, porque além dele ser o dono do universo, ele é o que nosso? Pai. Qual pai que nega para o filho qualquer nível de ajuda? Então, dentro dessa visão, dessa perspectiva, eu fiz um diálogo amoroso com o Criador do universo. Ó Deus, de amor, de bondade. Eu sei que eu sou seu filho. Eu moro nessa casa como um empréstimo divino. E eu sei que foi em virtude da minha ignorância. Eu criei uma situação que eu quero a sua ajuda. Me ajuda a eu recuperar a visão. O fato é que eu fui progressivamente tendo um ganho da visão. Recentemente fui fazer um último exame de vista, o médico ficou, o que você fez? A cerose está aqui, você está com 90% da visão. E quando eu comecei, eu tinha em torno de 30%. Agora vejo o tempo, e faço até hoje. Então é uma questão que muitas vezes nós vamos fazendo um bombardeio, um auto-bombardeio, ou uma ação auto-hipnótica. Por quê? Quando o seu pai ou a sua mãe fala, você não é capaz, você não dá conta, você é um burro, você é um imbecil. Qual que era a intenção dele? Vou criar um trauma na cabeça dessa criança. Não. A intenção, nós aprendemos isso na neurolinguística, a intenção é positiva, mas a fala foi equivocada. Como a criança absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto, ela guarda aquilo como se fosse uma verdade. E agora o pai e a mãe já não estão mais ali falando, mas qualquer situação que acontece, ela faz um trabalho auto-hipnótico. Está vendo? Realmente que eu não dou conta? E quando ela vê alguém sobressaindo um pouco mais, está vendo? Ele é capaz e eu não. Eu lhe pergunto, quando você está diante de pessoas que você julga saber mais do que você, que é melhor do que você, como que você fica? Como é que você sente? Muitos de nós sentimos inibido, constrangido. O que é isso? Auto-hipnose. Um bombardeio mental, psíquico no próprio corpo. E aí, realmente, eu vou confirmar não dando conta. Sabe aquela pessoa boa de ideias, boa de iniciativa e ruim de acabativas? Vem daí. Então é importante que eu faça um trabalho de autoacolhimento. Então, como eu posso trabalhar libertando a minha mente, libertando essas crenças? Então, a partir do momento que eu já observo o que foi que gerou a doença, eu vou agora fazer um trabalho de identificação com os meus sentimentos essenciais. Porque eu também lhe pergunto carinhosamente, como é que nós substituímos uma ideia ruim? Aí você vai dizer a boa. Muito bem. Isso aí qualquer criança responde. Agora o desafio vem, como eu sei qual é a ideia boa? Como? Que vai me dar o melhor resultado. Não, isso é o que eu quero. Então, muitas vezes, nós jogamos, ou não queremos ver, como no meu caso, porque olha lá o padrão de autoexigência que vem refletir num câncer. Por quê? Eu estava me cobrando uma coisa que eu não tenho domínio. Quando eu tive o acidente lá em 1993, veja, foi um ônibus desgovernado num cruzamento onde a minha preferencial
ele passou por cima do nosso carro. Eu não tinha domínio sobre isso, mas eu me culpava. Então, quando eu busco agora identificar o meu padrão mental, para eu trabalhar agora no nível essencial. Então, nós, para termos uma ideia boa, eu vou analisar qual é o pensamento que não está agregando valor, qual é a crença limitadora, o que eu estou me falando, que eu estou me depreciando, que aí vem justamente o processo da depressão, que é a dificuldade de lidar com o passado. É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Como dizia já o grande filósofo Heráclito, né? Ninguém coloca o pé na mesma água do rio 2 vezes, porque a água passa. Então eu fico num movimento depressivo querendo aquele mau negócio que eu fiz, aquela situação, às vezes, o falecimento de um ente querido, ou são situações as mais diversas. Então é muito respeitoso eu me acolher na minha dificuldade. Agora, mais respeitoso ainda é eu não ficar na dificuldade, fazer como a Tânia colocou. Eu vou buscar ajuda. Então, a depressão, ela nos traz alguns sentimentos. Uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que vai justamente resultar nessa falta de vontade de viver. Eu passo a ter, às vezes, vontade de subir, vontade de desaparecer. Pode estar ou não ligada, às vezes, com acompanhamento, às vezes, de desejo de morte. Recentemente, eu atendi uma cliente, ela diz assim, olha, eu já acordo de manhã desejando que já chega logo de noite para eu tomar meu remédio para dormir. Olha aí o padrão da monoideia. Agora, o que tem por trás desse padrão da monoideia? Ela acabou de revelar, quando ela disse isso, o quê? Uma atitude ou um comportamento? Comportamento. Agora, o que está retroalimentando esse comportamento? Que crença? Qual é o meu pensamento que está me alimentando esse comportamento repetitivo? Qual a diferença entre atitude e comportamento? Eu tenho uma goteira em casa, eu cheguei para o Guilherme, que é meu parceiro aqui, por isso que eu citei o Guilherme. Guilherme, me empresta o balde aí. Ele me emprestou o balde. Aí coloquei lá, encheu o balde e eu joguei fora. Encheu o balde e eu joguei fora. Isso é o quê? Atitude ou comportamento? E mais ainda, se o Guilherme vier pedir, eu lá quando me devolve o meu balde. Não, mas vem cá, você não vai fazer isso. Olha a goteira aqui. Vai poder, mas, pai, você é ruim, olha. Você vai me tirar o balde. Você não é meu amigo. Então, muitas vezes, quando alguém chega questionando aqueles de nós que temos um padrão de comportamento que nos leva à doença, seja ela qual for, mas principalmente da depressão, nós começamos, às vezes, a dizer, não, o outro é ruim, olha que ele foi muito duro. Agora, qual que seria a atitude? Eu ir lá e consertar a goteira. Então, a atitude do movimento depressivo, é eu buscar uma ajuda. Porque esse movimento depressivo, ele pode ser uma doença, principalmente das emoções, em virtude dos meus padrões mentais. Ela não tem sinais, muitas vezes, físicos ou bioquímicos evidentes. Por isso que muitas vezes você vai, faz os exames de sangue, mas não aparece. Mas você tem toda uma alteração neuroquímica da serotonina, da noradrenalina e vários outros componentes que fazem parte para que nós possamos viver com alegria, com intensidade. Então, por causa disso, muitas vezes é uma doença, muitas vezes muito incompreendida, a depressão. E gera justamente essas dificuldades. E justamente ela também, a pessoa que está no movimento depressivo, ela tem muitas vezes dificuldade de sentir prazer pela vida, que vai justamente resultar em uma satisfação por viver. Um sentimento de tristeza, um vazio, aquela dor no peito, um processo de autodesvalorização, são sintomas depressivos. Se você tem esses sintomas periódicos, busca uma ajuda. Porque muitas vezes movimentos de baixa autoestima, padrões mentais de negativismo, de desesperança, de desânimo, padrão de culpa.
vai se manifestar no movimento depressivo. Muitas vezes o mundo à nossa volta é visto de uma maneira como fosse cinzenta, sem graça. Nós temos pessoas, nós temos coisas, nós temos posição financeira, nós temos posição... mas a vida não tem sentido. Tem um vazio existencial. Então busca uma ajuda. É um forte indício de que nós estamos passando por um processo depressivo. E muitas vezes uma redução da concentração, da capacidade de pensar, de tomar decisões, lapso de memória. A pessoa colocou um negócio aqui, depois, onde que eu coloquei, eu não... Então, muitas vezes, lapso de memória que a pessoa tem, não é porque ela está com dificuldade de memória. Primeiro que ninguém tem falta de memória. Memória é exercício. Veja o caso do Herbert Viana, que caiu do ultraleve, perdeu massa encefálica. Qual foi o prognóstico dos médicos? Não vai voltar a memória. Como é que voltou? Primeiro, pela plasticidade do cérebro. Então, mesmo ele perdendo massa encefálica, outra parte do cérebro veio a funcionar. Né? Eu li isso, que ele perdeu massa encefálica. Né? Estou passando o que eu li de um artigo. Agora, por que voltou a memória? Porque a memória, ela não está no cérebro físico. Hoje, veja, onde se encontram os arquivos do seu computador? Ou está no Google Drive, né? Estão nas nuvens. Da mesma forma, a memória, ela está no nosso corpo energético, ou corpo perispiritual, ou corpo astral. Então, o que ele fez? Ele foi no Sara, fez exercício, e no exercício voltou à memória. Então, aqueles de nós que podemos ter lapso de memória por um movimento depressivo, podemos, é uma separação, uma doença, às vezes, do filho, ou você está diante de uma situação, de um negócio que você fez, mal feito, que você julga sendo mal feito. E se a pessoa, muitas vezes, não cuidar, isso vai num movimento progressivo e ela chega, às vezes, como já aconteceu, a pessoa vira ao suicídio. Merece todo o respeito e carinho. Agora, a família deve estar junto e com cuidado, para que não venha adoecer junto. Então, muitas vezes, essa falta de interesse na vida, gerado justamente que às vezes a gente fica naquela rebeldia, não, eu tenho que ser forte, não, eu tenho que... A síndrome do Superman ou da Mulher Maravilha. Não, nós somos seres humanos, passamos por desafios. Então é importante que a gente venha se humildar, reconheça, estou num momento de desafio, você pode me ajudar? Ajudar. O fazer é da gente, como usamos também aquela metáfora nas nossas lives, que eu acho muito interessante. O pássaro, quando assenta no galho, ele está confiando é no galho ou na capacidade de voar? Claro que é na capacidade de voar. Então, o galho aqui na metáfora, ela é ajuda, ela é apoio, ela é amparo. Ninguém está jogado no universo. Onde você estiver, como você estiver, você está no coração do Criador, no coração de Deus. Então, ninguém está abandonado, mas às vezes eu me sinto. Então, o outro é apoio. O voo é da gente. Não tem como ninguém pensar por você, evoluir por você, fazer a sua conquista. O máximo que o outro pode fazer é ajuda. Então, busca uma ajuda. Tenha respeito por você. O autorrespeito é fruto do auto-amor. E quem se auto-ama, se auto-valoriza. Quem se auto-ama, busca se dar o melhor. Agora, quando eu entro na rebeldia, eu faço, às vezes, uma negação da própria vida. E fico justamente na contramão do amor e da felicidade. Porque, por mais que eu tenha coisas, isso não vai preencher sua alma. Porque o Espírito é filho do grande amor do universo. Nós somos filhos do grande amor do universo. Então, o Espírito, ele é amor, feito de amor. Assim como o corpo é feito de água, tem sede de água. Se o Espírito é feito de amor, o que ele tem? Sede de amor. O amar cuidar, amar zelar, amar respeitar, amar valorizar, amar entender, amar acolher, amar se auto-perceber. Então, quando eu entro nesse movimento de autocuidado comigo, eu entro justamente
um sentimento de capacidade, de competência, e passo a agir diante das situações e desafios da vida, sabendo que estou dando o melhor que eu posso. E quem dá o que pode, está dando tudo. Então ninguém é Superman e nem Mulher Maravilha. Só existe isso aí nos filmes. Tá bem? Então, básico para que nós possamos estar superando qualquer movimento de doença é buscar trabalhar as nossas crenças e valores. Fazer com o outro o que você gostaria que fosse feito a você. Amar o próximo como a si mesmo. Como eu posso ensinar matemática se eu não sei matemática? Não é que eu possa amar alguém se eu não estiver me amando. Já dizia o maior psicólogo da humanidade. Ele diz assim: eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, ele veio trazer uma proposta, como galho, para que nós possamos aplicar o nosso voo. Tá bem? Gratidão. Vamos encerrar com o nosso mantra. Pode ser? Aliás, tem outra pergunta aí, Guilherme? Um recado? Aliás, Guilherme, vamos falar do nosso curso, né? O pessoal estava perguntando se ainda pode entrar no curso que nós estamos fazendo, né? Viver o amor, né? Oi? Viver o amor em plenitude, né? Olha lá, ó. A vivência do amor consciencial na conquista da plenitude e da felicidade, né? Então, você ainda pode entrar no segundo módulo. Esse curso, ele é feito presencial. Quem quiser vir aqui conhecer o Plenitude, está aí à disposição. Nós temos um salão muito bom, né? E ele também é feito através da internet. Então, é um curso híbrido. Então, você pode também, ele é gravado, tá? O nosso Guilherme coordena a equipe aí. E se você não puder fazer todos, já vai ficar gravado. Então, e o curso ele tem muitas técnicas. A função desse curso é te ajudar a você tornar um autoterapeuta. Vai te oferecer ferramentas para que você possa fazer o seu voo. E eu sou um dos que vou me colocar humildemente na condição do seu galho, tá bem? Somos nós que ministramos o curso, tá? Muito bem. Kátia, de Monção, para agora, Kátia, uma alegria ter você conosco aí. Olha, nosso Zé Godinho, Vilma Divina, né? A Santa Pastim de Campo Grande, o Hélio Ribeiro, a Tesca, né? Muito bem. Ângela Maria Abreu, muito bem, olha. Rafael Correia, disse, quantas almas queridas, né? Aqui conosco, né, Guilherme? A Joyce, Sheila Albuquerque, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês conosco aí no nosso Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Se você gostou dessa live, dá o seu like aí, né? Aperta o sininho, é isso, Guilherme? Né? E isso vai estar chegando a outros corações e publica, né? Divide com outras pessoas, ajuda a gente a se ajudar, né? E vamos encerrar com o nosso mantra, que costumeiramente sempre fazemos. Anota o mantra aí. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a vida. A vida é bela. E eu sou luz. Sou filho de Deus. Sob a sua proteção incondicional. Herdeiro do universo. Aprendiz da vida. Meu mestre é Jesus. Muita paz, queridos corações amigos, em plenitude. E até a próxima live. Gratidão.